Meu trabalho é fácil porque eu uso o clique A. É assim que eu acompanho todas as minhas tarefas. Eu começo de... 안녕하십니까. 여러분, 근데 큰일 났습니다. 속보가 있습니다. 속보. 지금 난리 났습니다. 세상이 난리가 났어요 지금. 그것은 바로 여러분, 오늘 T1 홈그라운드 티저가 공개됐다고 하는데, 올해는 4월과 8월 두 번의 홈그라운드가 각각 인스파이어 아레나와 케이스포돔에서 열린다고 합니다. 작년 홈그라운드에서 팬분들과 또 뜻깊은 시간을 보냈는데, 올해도 오셔가지고 좋은 추억 많이 만들어 가셨으면 좋겠습니다. 난리가 났습니다. 그런 반지일까? 싸울 준비 됐나? 얼른 망설이면 뭐야? 재밌는 거 없다. 에반데요? 적을 처치했습니다. 어떤데? 적을 처치했습니다. 잠깐만, 내가 저 전멸 왜 누지? 진짜 에바. 내 전멸. 목표는 벌써 정했어. 공정한 플레이. 이렇습니다. 이런 식으로 뭐야? 이 들어왔는데 갑자기? 정확히 짚어줘. 이거 뭐야? 뭔데 이거? 뭐야 이거? 적을 처치했습니다. 이 탑을 별로 안 보고 싶은데 라인이? 부럽다 이거. 괜찮은데 이거. 나 왜 자이라 팀인 줄 알았냐? 이런 우리 팀인 줄? 죽고 싶은데 이거? 자이라까지 잡은 건데 진짜 아쉽다 이거. O mundo parou lá fora. Mas aqui, minha aventura tá só começando. Aí, clã. Não vai ter como a gente não falar, meu irmão, da música que tu lança com o nome 12 Judas na minha ceia. Que Vamos lá, vamos então contar como é a parte da história de como o Dom Cezão tá aqui conversando comigo. Que foi o Vic manda um salve no Instagram lá, porra, a gente
Os moleques já tinham ouvido a música. Caralho, o maluco, o barbeiro, mano. Chegou. Faz um tempo que eu não faço a barba, tá vendo? Então faz um tempo que ele falou isso. O barbeiro falou assim: caralho, tu viu a música do Dom Cezão, mano? Caralho, 12 Judas na minha ceia. O barbeiro falando. Eu, caralho, vi não, mano. Não sei o que. Aí eu vi aqui os moleques falando, não sei o que. Aí eu vi que mandou um salve. Aí eu fui falar com os moleques e tal. Eles, caralho, mas é que a música do cara lá, o maluco tá puto. O maluco tá puto. Aí eu, qual é? Bora ouvir aí. Aí bota pra tocar a música. Aí sim, realmente, o maluco tá puto. Mas não sei muito direitinho do que ele tá falando, não. Sei que ele tá puto com os caras aí, entendeu? Sim. Mas, cara, tu tá puto mesmo. Ou ali tu tá só. Ali tu tá só pondo pra. Já passou? Já respirou? Já passou, respirei. Posso falar sobre esse assunto tranquilamente agora. Mas assim, foi um momento muito difícil pra mim. O final da ceia. Foi um sonho pra mim, muito grande, tá ligado? E aí quando terminou, eu tive um impacto físico, mental. Foi forte pra mim, pra caralho. Tipo assim, não tô falando nem só do ego do ser humano. Olha lá o Cezão lá da ceia, pá, todos esses artistas, tudo isso, todas as portas abertas. Irmão, você vai em todos os lugares de São Paulo, do Brasil, você não paga uma bebida, irmão. Você não paga um bagulho. É aquela vaidade, aquele bagulho. Além desse choque, é aquela coisa, caralho, construí muita coisa foda e isso não faz mais parte da minha vida. E aí o outro impacto, que é o mais forte ainda, que assim, acho até justo quando você tá num embate, a gente tá num duelo aqui. Bom, bababá. Aí a gente tem um embate nós dois, acho justo, acabou o jogo, se você não quiser olhar na minha cara, beleza, mano. Pra mim, de boa. Mas daí imagina nós é Corinthians e Palmeiras, daí um dia a gente vai lá, o cara do Vasco vem cuspir na minha cara, eu falo, puta que pariu, mano. Abraça ideia, abraça rola, irmão, desculpa o palavreado. Perfeito. Daí o foda é os agregados que foram nessa... Então isso foi triste pra mim, tá ligado? Então foi um luto ali, tipo, caralho, mano, eu chego nos lugares, é o Darth Vader branco, sabe? O Darth Vader, todo mundo. Ah, não, daí você não fala com o cara, não sei o que. Isso foi foda também. Então Tu foi ficou tóxico. Fiquei tóxico. Aí eu falei assim, caralho, mano, que situação merda que eu tô. E eu fui lá e engoli isso e fiquei, mano, me recolhi. Falei, caralho, vou ficar aqui, mano, não vou falar. Me recolhi, fiquei de boa. E aí esperei um tempo, tá ligado? Quando falei merda, tá ligado? Quando fui falar, falei merda. Fiquei revoltado com os caras rindo da minha cara, falando bagulho, me senti desrespeitado. Aí falei, aí uma das artistas foi lá e falou também o bagulho dela, aí pra mim falar lá e fiz a merda de falar um bagulho lá, fiz merda. Aí falei, mano, caralho, quando falei, fiz merda, vou ficar quieto. E aí fiquei quieto, mano. Fiquei quieto, assumi o erro do bagulho, tinha xingado ela e tal. Foi um momento que eu falei, puta, que merda que eu fiz. Tô reforçando vários comportamentos que eu condeno, não é isso a minha atitude. E provei nas minhas atitudes, tá ligado? E aí eu falei assim, cara, eu preciso retornar. E eu fui, com a ajuda de alguns parceiros, voltando pro mercado da música. E eu fui vendo que num lugar que era isso que eu tinha trilhado também. Porque pra mim, mano, eu não separava a obra, a vida, nada, mano. É o que eu amava. Foi uma extensão, foi o meu sonho, foi o que a minha força me levou até lá. Quando eu parei pra raciocinar até onde tinha ido, os problemas, tudo, eu falei assim, mano, parei aqui. Aí um cara que é muito importante na minha história, que é o Condzilla, me chamou e falou assim, Cezão, vem trampar comigo. No momento que eu tava na minha depressão, assim, mal. Aí ele falou, chega aí, mano. Ele me ajudou, me deu um salário. Fico até emocionado falar que eu sou muito grato por isso. Condzilla? Eu tive a oportunidade de encontrá-lo algumas poucas vezes. A gente já trocou algumas palavras. E ele me puxou ali, tá ligado? Nesse momento. Ô, Fio, faz um daquele lá pra mim depois. Então, aí o Conde foi lá e me resgatou, mano. Me chamou pra trampar, me deu um trampo, mano. E um respeito que as pessoas não estavam tendo comigo mais, tá ligado? Aí me levou nos lugares que eu vi, porra, minha obra é foda, mano. Porque a galera me enxergava como um cara que tinha construído.
Tipo, como esses cases de sucesso. Não, mas você fez isso. E eu comecei a, tipo, sabe aquele cachorro que apanha? Eu falei, ah, mas é verdade. Não, mas esses cases foi você que fez, a cena não é sua? Sim, sim. Não, não foi você que fez. Então, daí eu comecei a ver o lado dos empresários. Ele me levava nos lugares que eu falava, eu não tô apanhando igual na classe artística, igual nos amigos próximos. Falei, caralho, essas pessoas acham que eu sou um cara que fiz algo decente. Caralho, da hora. E aí foi através dessa volta com ele, aí foi me possibilitando contatos com outros empresários, outros bagulho. Aí eu falei, bom, aqui eu tenho um lugar pra trampar. Sem sair, pode. Pode. Tem um cinzeirinho aí, gente? Desculpa aí, mãe, medicinal aqui, tá? Aí eu. Aí, irmão, aí eu peguei e falei assim, cara, aqui dá pra existir, dá pra mim fazer outras coisas. Deu oportunidade de eu trampar como outro artista, largou um projeto foda na minha mão, montei uma equipe foda. Falei, mano, posso fazer. Fomos indicados ao Grammy, ganhamos o Leão de Cânico, o projeto da Jovem MK, que eu tenho uma honra também, queria mandar um salve pra MK. Fizemos um trampo foda com ela, ganhou lá o Leão de Cânico, ganhamos um bronze lá. E aí foi um projeto, foi foda. Eu já falei, puta, ainda sei fazer isso. Fui recuperando esse brilhinho. Só que chegou num ponto, irmão, que eu fiz o selo novo agora faz um ano. Queria agradecer também meu irmão, o Vitones, o Igor, que toparam aí também, mesmo com essas portas fechadas, se associar a mim pra gente fazer o selo. Inclusive essa peita aí que o Igor tá fazendo favor pra nós de usar aí, ó. Tá sendo esse parceiro monstro nós aí do Thiaguinho, Rap Salva. Primeiro single que a gente lançou na Somos. É um moleque com uma história foda pra caralho. E quem acreditou nisso comigo foram meus parceiros, o Igor e o Vitones. É isso aí, somos mais que música. A nova ideia, a parada aí que eu tô fazendo. E aí são pessoas que me foram falando, vamos voltando. Só que eu também comecei a sentir muito dessas portas ainda. Eu falei assim, cara, preciso voltar. E como eu vou voltar pra viver? Porque irmão, eu passei um período que eu não ouvia música. Caralho. Na minha casa. Minha mulher ouvia música no carro e eu ficava puto, mano. Por quê? Por causa tava Depressão, depressão mano. máxima. Depressão máxima, velho. お前がくれた車輪眼と言葉があれば Se você quer subir de elo no LoL, tá tudo exato que você precisa dominar. Um pro player vai entrar em cal com você para poder te ensinar. Desse elo não sabem a interação entre esses dois personagens e como isso afeta completamente o estilo de jogo de cada um. Meu conselho pessoal para um jogador ferro ou para qualquer um que tá começando agora seria justamente escolher uma lane e apenas um boneco que se identifica, para jogar o máximo de partidas apenas com ele. O problema é que no LoL existem mais de 170 campeões e por isso as combinações de interações entre eles são praticamente infinitas. Quando você escolhe jogar apenas com um, você reduz infinitamente a combinação de interações. Isso te ajuda absurdamente a você entender o que o seu personagem é ou não capaz de fazer em cada situação. A ideia aqui não é necessariamente você se tornar um monochampion especialista, mas a ideia é apenas você poder diminuir a curva de aprendizagem do jogo e diminuir as variáveis. No bronze, muitos jogadores já jogaram o jogo por uma boa quantidade de horas e já entendem como funciona cada campeão. Por isso, a gente já consegue começar falando sobre alguns conceitos. E o primeiro deles é entender que o objetivo do LoL é você maximizar o máximo de recursos possível com o menor risco. Muitos jogadores desse elo perdem tempo caçando as kills e ignoram que o gold dos minions é praticamente garantido. Ele tá ali e é só você pegar na maioria dos casos. O seu exercício diário é abrir uma partida contra bots antes de ir pra rank
Ranked e focar apenas em dar last hit, usando exclusivamente auto-ataque, sem gastar skill. Se você conseguir bater 70 a 80 de farm em 10 minutos, isso já vai te ajudar muito a ficar forte e carregar mais partida. Junto com isso, enquanto for trocar com o inimigo na lane, começa a pensar em janelas de tempo de recarga. Se você é um Silas jogando contra uma Ahri, você não precisa dar engage no cara o tempo todo, apenas forçar uma skill importante e punir o inimigo quando ele gasta as skills deles. No momento em que o cara gasta o Charme, por exemplo, você tem uma janela de 12 segundos para punir o cara se ele demole e fazer uma troca vantajosa. No prata,
worthy opponent. Sharp mind. Welcome to Summoner's Rift. Minions have spawned. Others try, I succeed. At once. I never hold back. Precision and grace. Is this supposed to be a challenge? Try me! Do not hesitate. In the blink of an eye. An ally has Strike been quickly, slain. strike deftly.
Unrefined style. Insolent peasants. They dare not strike back. Prepare to die. An ally has been slain. Run them through. To the death. I have no equal. Sharp blade, sharp mind. I never hold back. Strike deadly. An enemy has been slain. Insolent peasants. An ally has been slain. An enemy has been slain. Others try. I succeed. An ally has been slain. At once. They dare not strike back. Precision and grace. An enemy has been slain. Is this supposed to Enemy be a challenge? rampage.
enemy has been slain. An ally has been slain. Do not hesitate.